honestidade. Meu nome é Eduardo Tomazini, estou aqui da Central das Escrituras para ajudar você a aprender um pouquinho mais sobre os princípios do Evangelho. Hoje nós vamos falar sobre a honestidade. A gente vai ouvir um hino e em seguida eu vou fazer uma oração e a gente começa falando desse princípio tão importante. Amado Pai Celestial, queremos te agradecer por estarmos aqui, Senhor, nesta manhã e rogamos as tuas bênçãos sobre cada um de nós. Abençoe, Senhor, nos abençoe para que tenhamos sempre os princípios do teu Evangelho enraizados em nossa vida e que possamos aplicá-lo. E hoje vamos falar sobre a honestidade. Ajuda-nos a sermos cada vez mais honestos. Ajuda-nos a desenvolvermos esse princípio tão importante em nossa vida. Abençoe cada um aqui hoje, em suas vidas, em seus trabalhos profissionais, em sua vida diária, em suas famílias, em seus chamados. Abençoe cada um aqui hoje, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, amém. Então vamos lá, falar sobre a honestidade. Esse é um princípio, né? Um princípio de salvação. Até nas perguntas ali da recomendação para o templo, a gente tem essa pergunta lá, né? Então, será que temos sido honestos em nossos negócios, em tudo que nós fazemos na nossa vida? A gente tem procurado, né? Tem se esforçado por ser honestos? Então, primeiro que a gente tem que entender que esse é um princípio de salvação. A gente aprende que os desonestos não vão conseguir herdar o reino dos céus. É necessário arrependimento, mudança, transformação. Obviamente que a honestidade é algo que você vai desenvolvendo também com o tempo. Tem pessoas que dizem que a pessoa ou é honesta ou não é honesta. Bom, de fato, é verdade. Mas eu acho que a gente pode ir desenvolvendo isso com o tempo. Você pode se tornando cada vez mais honesto. Então esse é um princípio interessante. Enfim, vamos falar um pouco mais sobre ele, né? Como seria a sociedade, né? Uma pergunta para nós pensarmos. Como seria a sociedade se todo mundo fosse honesto? Eu fiquei pensando sobre isso, né? Nossa, seria muito diferente. Porque a gente vê tanta desonestidade, né, espalhada por todos os lugares, né, tantas mentiras, tantas enganações, fake news, né, essas coisas todas que tem por aí. Então isso é uma coisa muito, muito ruim. Muitas pessoas roubam, enfim. Mas a terceira regra de fé afirma que nós, membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, cremos em ser honestos. Então, esse é um princípio importante que Deus nos ensina. Cristo foi perfeitamente honesto em todas as coisas que ele fez, como ele agiu, e ele quer que nós sejamos como ele, perfeitamente honestos também. O presidente Brigham Young, ele disse uma frase, tem uma citação, né, vamos dizer assim, do presidente Brigham Young, que eu gosto muito. Ele disse assim: se aceitarmos a salvação nos termos em que nos foi oferecida, teremos que ser sinceros em cada pensamento, reflexão e meditação. Em nosso círculo de amigos, em nossos negócios,
em nossas declarações e em todas as ações de nossa vida. Está em Ensinamentos dos Presidentes da Igreja, né, Brigham Young, na página 293. Então, olha que interessante, não? Então, a gente precisa ser sincero, né? Ele fala, ele não usa a palavra honesto, mas ele usa a palavra sincero. Eu achei muito interessante. Ele está dizendo que a gente precisa ser sincero em cada pensamento, em cada reflexão, em cada meditação, em nosso círculo de amigos, sermos sinceros com os nossos amigos, em nossos negócios, em nossas declarações, em todas as ações da nossa vida. A gente precisa ter sinceridade, honestidade. Gostei bastante disso. É algo que a gente tem que pensar. O elder Mark E. Peterson, ele também disse uma frase que eu gostei bastante sobre isso. Ele foi um membro do Quórum dos 12 e numa conferência de outubro de 71, ele ensinou o seguinte, ele falou: aqueles que decidem trapacear, mentir, enganar e deturpar, tornam-se escravos do diabo. É uma declaração forte, mas é real, né? Então, quanto mais a gente trapaceia, se mente, se engana, se deturpa, se torna escravo do diabo. Mentir também é desonesto, né? Então, mentira, o roubo é desonesto, né? A gente aprendeu que sobre a mentira, né? Lá em Êxodo 20:16, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Então, mentir também é desonesto. Roubar, a gente já sabe, né, mais do que nada, que é desonesto, assim como o Senhor ensinou em Mateus 19:18. Não furtarás. Então, a gente não pode roubar ou se apossar de algo que não nos pertence. Eu acho muito interessante, por exemplo, lá algumas pessoas que foram para o Japão, eu nunca fui para o Japão, mas algumas pessoas falam que, por exemplo, se alguém deixa cair uma carteira, aquela carteira fica ali. As pessoas passam e as pessoas não pegam. Achei muito interessante esse nível, né, de honestidade deles. Então é um nível que a gente pode desenvolver na nossa vida. Então a gente pode ir se policiando, evitar de falar mentiras, evitando falar coisas que não são tão verdadeiras, né, meias verdades, tomar cuidado com isso. Às vezes coisas pequenas que a gente faz, né, um troco, deu R$5 a mais aqui, não vai fazer falta lá para a padaria ou para o mercado, deixa aqui comigo. Então, tudo que não nos pertence, a gente tem que devolver para a pessoa a qual pertence. Então, esse é um princípio que a gente pode ir desenvolvendo cada vez mais. Então, você vai se policiando em não mentir, em não ficar com nada, mesmo que seja uma coisa pequena, uma caneta, seja lá o que for, uma moeda de 10 centavos. Não te pertence? Devolve. Ou deixa no lugar onde você encontrou. Ou entrega para alguém que possa, de repente, alguém possa procurar. Também a gente não deve achar desculpa para as nossas honestidades. Tem pessoas que acham desculpas. Não, eu preciso, né? Fica se justificando. Não, eu preciso mentir aqui, preciso mentir ali para não dar tal problema, eu preciso fazer isso ou aquilo que é desonesto. Eu gostei muito do que o presidente Joseph F. Smith ele nos aconselha, né? Está lá em Doutrinas do Evangelho. Isso numa edição de 1939, na página 552. Acho que a gente nem tem isso aqui em português, mas o presidente Joseph F. Smith ele disse que a vida de cada homem seja de tal forma que seu caráter passe pela inspeção mais rígida e que seja como um livro aberto, de maneira que não precise se acovardar nem tenha nada de que se envergonhar. Então, a gente tem que ter uma vida tão rígida no que se diz, ter um livro aberto, né? Nossa vida as pessoas podem olhar e não encontrar nada. Obviamente que
Pode ser que você tenha algum problema ou tenha tido no passado, hoje você é diferente, você vai melhorando e você, como eu disse, você vai melhorando cada vez mais. Então, é importante esse policiamento, né, seu, né, das coisas que você diz, né, das coisas que você faz. Então, vamos pensar nisso. A honestidade ela é importante. E não ficar se justificando, né? Por que você é desonesto, porque você fez isso, porque você fez aquilo. A gente não tem que achar nenhum tipo de desculpa. Se isso é desonesto, a gente deve fugir. Então, seja sempre honesto em todas as coisas que você fizer, no seu trabalho, na sua família, com seus amigos, nas coisas que você diz, nas coisas que você faz. E até mesmo tem pessoas que mentem tanto que elas passam a acreditar nas suas próprias mentiras. Então isso é muito triste. E como a gente aprendeu hoje, a gente pode se tornar escravo, como disse o elder Mark Peterson, a gente pode se tornar escravo do diabo ao sermos assim tão desonestos, a mentir ou roubar ou enfim fazer coisas que estejam fora do agrado de Deus. Então que possamos ser honestos em todas as coisas. Te vejo no próximo vídeo.